Existe uma lei, irmão, aí no mundo eles chamam de a lei da atração. O irmão Brana falou sobre essa lei da atração em algumas mensagens. Eu só estou abrindo aqui para ler algumas coisas para vocês que eu anotei. O profeta pregou qual é a atração sobre a montanha. E se vocês lerem essa mensagem, qual a atração sobre a montanha, vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Inclusive, eu estava ouvindo ela hoje de manhã antes de vir para cá. Qual a atração sobre a montanha? E o profeta, nessa mensagem, fala da lei da atração. A lei da atração, ela diz o seguinte, que o pensamento e o sentimento de uma pessoa, elas podem atrair determinados acontecimentos para a vida dela. Presta atenção nisso. O profeta disse, falando nisso, ele chamou isso de criadores de atmosfera. Ele disse que nós criamos a atmosfera em que nós vivemos, nós determinamos a atmosfera que a gente quer viver. Então, você pode viver numa atmosfera de paz e você pode viver numa atmosfera de guerra. Você pode viver numa atmosfera de nervosismo, descontrole, ou você pode viver numa atmosfera de calma. É uma luta, né? Você vai lutar contra isso. Quando você entra em depressão, que é uma doença moderna, irmão, não que ela não existia, ela tinha outro nome. Você vê que Jonas entrou em depressão, Elias entrou em depressão, e chegou até a ponto de querer tirar a própria vida. Só que não era esse o nome lá. Aqui nós chamamos de depressão e vários outros nomes, né, que existem hoje, doenças da nossa era. O problema é que a depressão, ela nada mais é do que uma lei que você atraiu para você mesmo. Você projetou na sua mente, eu digo você colocou, né? Você colocou na sua mente que você é um sofredor, que você não pode sair de casa, e você nota a depressão querendo chegar numa pessoa, você pode reparar que as pessoas deprimidas são assim, elas vão para um canto, elas ficam quietinhas, e elas começam a pensar coisas, começam a projetar sofrimento, dificuldade, a conta que está atrasada, aquilo que o marido que não crê, a mulher que não se conserta, o filho que está nas drogas, e ela começa a se autodestruir. Daqui a pouco ela está uma pessoa depressiva, deprimida, e aquilo vai afetando todo mundo que está em volta dela. E só um marido que tem uma mulher deprimida sabe a dificuldade que é conviver com isso. Só uma mulher que tem um marido deprimido sabe a dificuldade que é. Eu não vou citar nomes aqui para não expor a pessoa, mas nós tínhamos um irmão muito rico, não vou citar nomes, tá? A Vanessa sabe de quem eu estou falando. E esse irmão, ele tinha uma boa vida, irmão. De repente, esse irmão tentou tirar a própria vida, a primeira vez. A igreja não sabe, a igreja até hoje não sabe disso. Ficou meio só entre os ministros ali. E aí, para a igreja foi um acidente, mas a verdade é que ele estava tentando tirar a própria vida. E aquela família estava sofrendo muito. Ele tentou isso 3 vezes até que ele conseguiu botar uma corda no pescoço e tirar a própria vida. Um irmão da mensagem, uma pessoa nossa, amigo, mas que estava sofrendo uma doença silenciosa e a igreja não sabia. Mas por que a igreja não sabia? Porque a igreja, muitas vezes, ela não se comunica entre si. Nós temos irmãos aqui que se afastaram, irmãos, e que nós não demos um telefonema para ele. Jovens, você não teve a coragem de ligar para o seu amigo que se afastou. Você acha que ele vai voltar para a igreja? Você não ligou por quê? Você não tem tempo para ligar? Eu posso parar a pregação aqui e ligar agora para um irmão, irmão. Eu não vou dizer que eu não tenho tempo para ligar. É verdade que eu não tenho tempo para ligar para o meu irmão que se afastou. Eu não tenho consideração por ele. Eu não o amo de verdade.
Por isso eu não me importo com ele. Às vezes, irmãos, nós estamos querendo conquistar as almas de fora e não preservar as almas de dentro. Às vezes, irmão Cida, a gente quer ganhar fora e não valorizar o que temos. E aí não valoriza o que temos, vamos perdendo o que a gente tem e vai se esforçando para ganhar o que tem lá fora, para perder de novo porque não valorizou. E muitas pessoas vão embora da igreja, não é por questão doutrinária não, irmão. Tem gente que vai para o mundo, ele não vai numa denominação, porque ele tem entre aspas, a revelação. É porque ele não tem o carinho da igreja. Principalmente os irmãos mais pobres, que já vivem numa depressão. Ele já vive num psicológico terrível, porque o diabo, ele é assim, quando ele não te empurra, ele te segura. Quando ele não te segura, ele te empurra. Então, o diabo, como é um grande estrategista, eu gostaria que toda a igreja ouvisse essa mensagem. Mas, infelizmente, nós ainda somos preguiçosos para assistir até os cultos que são feitos aqui na própria igreja. Às vezes você olha uma live e você vê assim, 6 pessoas assistindo, 50 pessoas em casa, fazendo o quê? Orando, lendo, jejuando? Desculpas de todas as maneiras, irmão, para não vir para a igreja. Eu poderia dar 1 milhão de desculpas, mas é muito difícil assumir. Não, eu sou preguiçoso. Eu não vim porque eu sou preguiçoso. Eu não vim porque eu não tenho responsabilidade. E essas pessoas, o diabo vem na mente dela, principalmente os irmãos mais pobres da igreja. Por que eu estou dizendo os irmãos mais pobres? Porque a vida já é difícil para ele, irmão. E o diabo vai se encarregar de torturá-lo. Porque a ideia do diabo é te vencer. O Mombrana fala que Eva primeiro caiu aqui. Você tem que cair primeiro, por isso que eu estou pregando nessa manhã, para que você fortaleça sua mente a partir de hoje. Fortalece sua mente, irmão. Tenha pensamentos positivos. Não atraia coisas ruins, atraia coisas boas. Você pode mudar essa situação da seguinte forma. Tem uma coisa que eu sou muito enjoado, só minha família sabe. É uma coisa que eu sou muito enjoado. Minha esposa e meus filhos sabem. É você falar perto de mim que uma coisa não vai dar certo. Eu brigo com você. Esse mês a conta está apertada e a gente não vai conseguir pagar. Você já projetou na sua cabeça que está apertado e que você não vai pagar. Isso você projetou, você atraiu. Isso é Davi, um abismo está chamando outro abismo. Você entendeu, irmão? Você já projetou que você não vai conseguir pagar. Você senta para reunir e fala assim, ó, coisa está feia aqui na empresa, e esse ano eu não sei não, hein? Nós vamos fechar o caixa no vermelho, mas é batata, você vai fechar no vermelho. Porque você já jogou aquela atmosfera de derrota. Você já chamou esse abismo de desgraça para você. Por que você, em vez de falar isso, você não fala assim, não, Deus vai trazer um cliente aí, não sei de onde, vai mudar essa situação. E aí você projeta, por quê, irmão? A lei da atração, presta atenção nisso aqui, ó. A lei da atração, ela diz que determinadas coisas vão acontecer. A mente e o universo estão ligados. Presta atenção nisso. A mente e o universo estão ligados sob a lei da atração. Isso aqui não é sermão tirado de psicologia, sermão tirado... Não, irmão, eu estou citando o que o irmão Brana fala na mensagem. Davi está entrando nesse assunto e dizendo assim, um abismo chama outro abismo. E, irmão Brana, vocês conhecem a mensagem, a mensagem mais conhecida, eu acho que da noiva, é o fundo clama o fundo. E o irmão Brana, na mensagem o fundo clama o fundo, nós ouvimos tanto essa mensagem que ele começa como? Eu afirmo, não há 2 Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, tem se dirigido aqui essa noite, aí vai, e contando a história da vida dele. E nessa mensagem o irmão Brana fala sobre o fundo que clama e o fundo que responde.
e ele conta a história do menininho que comia toda a borracha. Vocês se lembram? Ele disse, ele comia a borracha do lápis, ele comia os pedais da bicicleta, ele comia o pneu, ele comia a câmara de ar, e aí foram estudar o menino. E quando foram estudar aquele menino, o profeta disse que foi detectado que no corpo dele faltava o enxofre. Havia necessidade de enxofre, e na borracha tem enxofre. Então ele comia a borracha porque havia um fundo nele clamando pelo enxofre. E ele tinha que comer aquilo. Então, quando esse fundo clama, a irmã Brand disse, tem um fundo que responde a esse clamor. Só que Davi disse assim, o abismo pode também chamar um abismo. E aí, você vê assim, ó, eu estava falando com a minha família esses dias, eu disse assim, já fui na geladeira, desculpa falar isso, vou falar, eu tenho que falar. É exemplo que eu vivo, né? Eu prego aquilo que eu vivo no dia a dia, de experiência que Deus vai me dando, então eu vou repetindo para a igreja o que acontece comigo. Eu fui na geladeira, abri a geladeira e procurando uma coisa lá para comer de sobremesa, não tinha. Aí eu falei, poxa, mas não tem uma sobremesa na geladeira? E fiquei nervoso, que é agitado. Aí fui no armário, abri para procurar um biscoito recheado, uma bolacha, alguma coisa, e não tinha. E eu fiquei nervoso, irmão. E comecei a reclamar demais. E a mulher, quando eu começo a reclamar demais, ela fica quieta. Quando ela vê que eu estou exagerando, ela fica quieta. E quando ela fica quieta, eu vejo que eu estou extrapolando um pouco, né? E aí eu comecei a pregar para minha esposa sobre a lei da atração. Eu disse assim, ó, eu vou pregar isso na igreja, mas não é por causa da bolacha, não. É porque já estava isso aqui para pregar, isso aqui para mim só está confirmando esse negócio de faltar aqui. E comecei a pregar para ela sobre a lei da atração. Eu disse assim, filha, se você começa a não fazer compra, presta atenção, irmão, se você começa a não fazer compra na sua casa, pensando assim, tá caro, eu vou pagar no cartão, você está atraindo miséria para dentro da sua casa. Porque você começa a criar na sua mente uma escassez dentro da sua casa. E aí você começa a olhar aquela compra, eu disse assim, filha, nós pagaríamos, eu estou sendo muito honesto, irmão, nós pagaríamos o quê? R$2.000 numa compra muito boa? Minha esposa, R$2.000, mas vai pagar R$2.000 no cartão. Eu falei, eu vou pagar agora 12 mil num carro que quebrou. Não era melhor gastar R$2.000 de compra? Então, irmão, criar situações de prosperidade na tua vida. Wesley, você vai entrar... Irmão, se a gente não tiver a mente aberta para ouvir certas coisas, nós vamos permanecer sempre na mesma. A gente nunca vai evoluir. A mente e o universo estão ligados pela força do pensamento. Os pensamentos e sentimentos geram uma vibração que atrai experiências semelhantes. Olha isso. Eu estou fora da mensagem, irmão? E aí? Vamos lembrar do que o irmão Brana falou? Há pessoas que você simplesmente gosta de estar perto dela, porque é a atmosfera que ela vive. Aí o irmão Brana disse, mas tem outras que são boas pessoas que você simplesmente não quer estar perto dela. Por quê? Porque é a atmosfera que ela projeta. Tem pessoas de coração, tem pessoas que a gente não gosta de estar perto dela, só fala de derrota. Tudo está ruim, nunca está bom, nunca manda um vídeo para a gente, né, fazendo um tacho de um macarrão lá, uma brincadeira, sempre é derrota. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, irmão, vocês têm lago aberto aqui, não tem? E por que você não vai pescar? Vai morrer mesmo trabalhando? Estou falando com todos os irmãos da igreja. Vai morrer mesmo trabalhando? Não vai se divertir, não? É só o rápido que você está esperando? É só isso? E a vida aqui, não tem, não? Irmão Brana fala na mensagem, eu não vou entrar porque eu sei que complicaria um pouco a coisa. O pastor Hamilton vai entender porque eu não vou entrar. Irmão Brana fala de 3 comidas, uma hora a gente entra, agora não dá para entrar nisso, né? Porque é um assunto meio complexo. Irmão Brana fala de 3 alimentos. O alimento natural, o alimento sexual e o alimento espiritual.
Mombrana fala que existe 3 alimentos, irmão. Alimento natural, alimento espiritual e alimento sexual. Eu não vou entrar nisso, em detalhes, porque tem coisa que só daria para pregar num encontro de casais, né, se fosse uma reunião de casais. Mas tem muita gente se alimentando do espiritual e não está se alimentando do natural e nem do sexual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou numa audiência mista, né, não posso entrar em... Mas tem muito homem que não tem esses 2 alimentos. Tem muita mulher na mensagem que só quer orar, só quer jejuar, só quer santificar, estão perdendo o esposo. Estão perdendo o marido. Tem muito marido perdendo a esposa, porque só quer orar, jejuar, vir para a igreja, ler a Bíblia, cada coisa no seu lugar. É a atmosfera que você vive, irmã, que vai projetar tudo que você está vivendo. Não culpe as pessoas, culpe a atmosfera. Tenha claro o que você deseja. Tenha claro o que você deseja. Se Deus me der uma casinha, tá bom. Olha o que você está pedindo. Vamos para a mensagem. O profeta disse que você não pode esgotar os cofres de Deus. Mombrana, irmão. Ele disse, se um peixinho pensasse, eu não vou tomar água porque eu vou acabar com a água do mar. O profeta disse, nem todo peixe do mundo terminaria com a água do mar. Aí o profeta disse, é assim com as bênçãos de Deus. Você pode pedir, e os crentes todos do mundo, pode infinitamente pedir a Deus que não vai esgotar as bênçãos dele. Deus é ilimitado. E o profeta disse, Mombrana disse, o irmão Brana disse isso que eu vou falar. O profeta disse que depois do Calvário, Jesus Cristo pegou um cheque, amém? Foi ou não foi assim, pastor Hamilton? Pegou um cheque, pôs o nome dele, quem já trabalhou com cheque aí vai entender isso. Irmão Emerson, você bota um cheque, você usa cheque, não usa, irmão Emerson? Você põe um cheque lá nominal para mim e fala assim, põe o valor que você quiser. Eu posso ou não posso botar o valor que eu quiser, irmão? Está assinado pelo irmão Emerson. Mombrana disse que depois do Calvário, Deus pegou um cheque, assinou o Senhor Jesus Cristo, deu na sua mão e disse o quê? Coloque o valor que você quiser. O irmão Brana disse isso. Ou nós estamos com medo de prosperar? Medroso. Crente espiritual, mas não tem nada, não sabe absorver o que tem de natural para nós. Por isso anda de carro velho, por isso que a casa está caindo aos pedaços, por isso que não consegue ter nada, por isso que falta comida, por isso que os filhos têm a pior roupa, porque não consegue ir lá e buscar. Aí o profeta disse que ele assinou e disse assim, aí o Mombrana disse assim, eu não poderia fazer isso, porque eu não teria fundo para cobrir, mas Deus tem um banco com fundos ilimitados. Então o cheque está na mão de cada um de vocês, espiritualmente falando. Agora eu vou dizer, o que você quer botar aí nesse cheque? Coloca aí, eu quero a cura da minha filha. Eu quero, mas o Mombrana disse que o valor é limitado, eu quero a cura do meu pai, eu quero a cura da minha mãe. Esse cheque foi dado na mão de Raabe. Raabe, coloca aí o que você quer. Eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero minha tia, eu quero sobrinho, eu quero bisneto, neto, tataraneto. Eu quero ainda o tataraneto que vai nascer, o cachorro, o gato, a galinha. Eu quero todo mundo lá, o cavalo. Mas tem gente que pega um cheque desse poderoso e coloca, sabe o quê? Quero a cura da minha dor de cabeça. Pensamentos pequenos, o fundo clama ao outro fundo. Se tem um abismo que clama, tem que ter um abismo que responde ao seu clamor. Tenha claro o que você deseja. Olha aqui, ó. Comece sendo grato.
Comece sendo grato. Programe sua mente a pensar de forma positiva. Visualize seu desejo já sendo uma realidade. Aprenda a receber e sinta-se digno do que você quer. Olha isso, irmão. Sinta-se digno daquilo que você quer. Eu quero um carro com ar-condicionado, com a direção hidráulica, com vidro elétrico. Eu estou doido para apertar um botãozinho que eu não aguento mais ficar fazendo assim. E quando está chovendo eu tenho que baixar ali, porque senão abafa tudo. Eu quero com ar-condicionado. E eu quero um carro que seja bom. Quando eu chegar na igreja, eu quero que os irmãos olhem e falem: uau, que carrão. Isso é o que eu quero. Agora, o que você quer, o problema é seu. À medida que você crê, é o que você vai receber. Eu quero uma casa boa, uma cozinha ampla. Eu quero que meus irmãos entrem na minha casa e falem: uau, que ilha, que casa bonita. Eu quero uma garagem grande. Eu quero um lugar que eu possa me reunir com meus irmãos ali. Veja que o meu pensamento todo é nos meus irmãos. Não estou falando que eu quero farra, bagunça, prostituição, promiscuidade. Eu quero uma coisa boa. Olha, irmão, ontem eu desejei algo. Ontem nós fomos pescar e eu falei: Deus, me dá um sítio para a igreja. Me dá a condição de ter um sítio, Senhor, para me levar à igreja, para a gente se reunir. A gente lá pescando lá e pensando na igreja. Poxa, como seria bom. Aí eu cheguei para o irmão Carlos, lá de Santa Gertrude, e falei: irmão Carlos, olha que lugarzinho bom para trazer. Pensei no Joel, no Emerson. Falei: ó, trazer o Abner, reunir todo mundo jovem aqui, a gente pescar, ensinar esses moços como é que pesca, para eles sentirem um pouquinho um peixe fisgando, ficar ali com a varinha na mão. Aí tem um lugar lá, irmão, para a gente fazer um churrasco lá, fazer um churrasquinho, botar uma carne para assar, tem um companheirismo, irmão. O irmão Brana tinha isso dentro das matas, irmão, com seus irmãos. Vários relatos do irmão Brana pescando, caçando com os irmãos dele. Eu ontem desejei. E eu sou, irmão, eu tenho uma coisa, hein? Quando eu desejo algo de verdade, Deus costuma me dar. Minha mulher está ali, ela sabe disso. Eu falei com a minha esposa assim: filha, Deus vai me dar um terreno bem grande. Ela olhou para mim assim, meio... Eu não sei explicar, mas o sentimento que eu tive é que é um terreno grande. Tivemos um terreno de 1.600 metros quadrados. Bem grandão. 60 por 24. Deus dá, irmão, segundo o que você deseja. Cria essa atmosfera na sua vida. Sai desse marasmo, irmão. Sai... A mensagem, ela é tão abrangente, ela é tão grande. Quando você fala de Deus, você para de falar de Deus no mínimo, fala de Deus no macro. Deus, ele é tão... Irmão, Deus é tão exagerado e nós somos tão pequenos. Deus pega um casal... O que um casal quer, irmão Carlos? Uma casinha para viver, não é isso? Uma casinha para descansar, oxalá um carrinho para ele com a esposa, ele já sente o máximo, né? Deus pega um casal, duas pessoas, eu colocaria essas duas pessoas num lugarzinho ali, não estava bom? Deus pega um planeta Terra imenso e coloca um casal para morar num planeta. Que exagero, irmão Cido. Se eu fosse olhar, eu falei: que exagero? Para que isso tudo? Eles nem vão conhecer tudo. Adão e Eva já vieram no Brasil? Já foram nos Estados Unidos? Para que isso exagerado? Deus exagerado. Um jardim gigantesco dentro do planeta Terra para um casal, irmão Joel. Nada que Deus fez na Bíblia é pequenininho, irmão. Tudo que Ele faz é grandão. Tudo que Ele fez é tudo muito exagerado, tudo. E a gente vai conversar com esse Deus exagerado, com esse Deus que não tem limite, com esse Deus que não tem barreira para Ele. E a gente é tão medíocre nos nossos pensamentos.
Se Deus me der um carrinho, tá bom. Tá bom nada, nem você está feliz com esse carrinho seu. Você chega na igreja, aí o que você faz? Você já para lá embaixo, para o pessoal não ver que está tudo enferrujado. Nem você está feliz com a tua casa. E se pedir para ir no banheiro então, meu amigo? Oxi. Quer ver uma agonia de uma mulher que tem uma casa ruim, quando fala assim, ó, posso ir no teu banheiro? Ela entra em pânico. Porque o banheiro da casa, reflete a tua condição financeira. O carro reflete a condição do homem. A casa reflete a condição da mulher. Banheiro que não tem nem tampa para sentar, você tem que sentar naquele negócio gelado no dia de frio. Quanto que custa um pendurador de toalha, um joguinho, um dubão? R$500, irmão. Quantos R$500 você não já jogou fora e não tem coragem de comprar um pendurador de toalha para sua casa, uma tampinha para o vaso, um tapetinho? Aquele banheiro feioso, caindo nos pedaços, aquela casa horrível, só no tijolo. E você não tem coragem de rebocar a tua casa. Nem com vídeo na internet, tanto vídeo no YouTube ensinando a fazer obra, você não tem coragem de parar para aprender. Tem gente, irmão, que ele é tão frouxo que você passa na frente da casa dele, o mato está maior do que ele não tem coragem nem para pegar uma enxada para roçar aquilo. São sinais de uma vida pequena, são sinais de uma vida medíocre, são sinais de uma pessoa que está vivendo no abismo.